Olá pessoal, salve Maria! Meu nome é Fabiano. Estamos começando hoje o nosso programa FAQ com Fabiano. Conhecimento de formação autêntica católica. Buscando conhecimentos da Sagrada Escritura, da tradição da Igreja e no magistério sagrado. Então, com base nisso, buscaremos, sobretudo, um estudo intenso durante esse programa e aprofundado da doutrina da Igreja Católica. No catecismo, nosso catecismo da Igreja Católica, tão renegado por muitos, né? Usado apenas como se fosse um dicionário, né? E, na verdade, ele realmente é importantíssimo. Ele tem que estar andando junto com a Bíblia, com a Sagrada Escritura. Então, é um complemento intenso da Sagrada Escritura. Nem tudo está na Bíblia. Então, depois a gente vai falar um pouquinho disso no programa, né? Então, meus amigos, espero que vocês gostem. Coloquem, né, na publicação, comentários nessa publicação. Coloquem lá todas as dúvidas que vocês têm sobre doutrina católica, sobre qualquer outros temas que possamos estar respondendo aqui nos próximos programas. Tá bom? Esse programa é quinzenal. Espero que aguardem, que vocês gostem. Coloque sugestões. Será um programa, uma série de programas em que a gente possa receber sugestão de vocês, além de dúvidas. Possamos construir esse programa juntos, partilhado. Tá bom? Então, iniciando, eu preparei uma matéria aqui para vocês, para a gente poder ter um formato mais tranquilo de estudo. Tá? Uma sequência bem legal. Então, o Catecismo da Igreja Católica, que nós conhecemos hoje, ele não foi o primeiro catecismo, né? Ele foi o segundo catecismo, a gente vai adentrar agora. E vamos só, não de forma muito demorada, vamos voltar um pouquinho, né? Então, nós temos dois catecismos completos. O Catecismo Romano, que foi pós-concílio de Trento, esse concílio durou 8 anos, foi em 1565. E junto com aquelas reformas protestantes, com Martinho Lutero, né? Martinho Lutero que levou muita gente a erro, e ele nem queria aquilo tudo, né? Foi conduzido por pessoas, né? A gente sabe historicamente como é, não vou me aprofundar nisso, mas Martinho Lutero, ele teve esse cisma com a Igreja, e ele ficou só com a Sagrada Escritura. Então ele largou a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. Isso é um perigo muito grande. Por quê? Quando se faz isso, a gente abandona tudo que a Igreja fez naquele momento, né? Tudo que foi passado. A Sagrada Escritura não foi escrita conforme iam falando e iam escrevendo, como o escrevente faz, né? Por exemplo, lá em Abraão, que aconteceu em 1900 a.C., né, toda aquela ação que aconteceu do povo procurando a Terra Prometida só foi escrita no ano 1000 antes de Cristo, ou seja, 900 anos depois. Então nem tudo, né, foi escrito assim, automático, um escrevente. Foi passado pela tradição dos povos, a tradição das comunidades. E na Igreja aconteceu a mesma coisa após Jesus Cristo, quando fundou a sua Igreja, que é a Igreja Católica. Foi passado dos apóstolos até hoje, através da tradição e do Santo Magistério. Nós vamos nos aprofundar daqui a pouco. Então, tudo começou lá. O primeiro catecismo completo. Claro que a Igreja teve documentos que fundamentavam a fé, a doutrina, mas precisava de um completo, um estudo de um único lugar, que a gente pudesse realmente compreender uma didática diferenciada para combater todas as heresias, né, tudo que estava acontecendo naquele momento. Então, o segundo catecismo da Igreja Católica, ele veio a ocorrer 427 anos depois, com o Papa João Paulo II. Então, é importantíssimo entender essa linha do tempo, entender a nossa Igreja, entender tudo que o Espírito Santo
vem nos revelando. A ação do Espírito Santo, ela é importantíssima em tudo, porque ela faz a revelação, né, na tradição, na Sagrada Escritura, no magistério. Né? Essa moção do Espírito Santo é importantíssima dentro de nós. E como Deus revela o seu amor por nós, como que ele revela a si próprio para nós, através da Sagrada Escritura, através da tradição e do Santo Magistério. Sempre bater nessa tecla porque é importantíssimo. Não dá para distinguir a Sagrada Escritura da tradição e a tradição da Sagrada Escritura. Tá bom? Isso está lá no Catecismo. Então, 427 anos depois, o Papa João Paulo II, ele, através do Concílio Vaticano II, eu queria falar só um pouquinho sobre o Concílio Vaticano II, que foi de 1962 a 1965. Por quê? O catecismo que nós conhecemos hoje teve grande influência no Concílio Vaticano II. Porque o Concílio Vaticano II influenciou ardentemente o Papa João Paulo II. Né? E aí, esse concílio, que começou com o Papa João XXIII e foi finalizado pelo Papa Paulo VI, mexeu muito e produziu grandes frutos no Papa João Paulo II. E que gerou muitos frutos com o Catecismo da Igreja Católica. E que dá frutos até hoje através desse instrumento. Né? Então, gente, procurem, leem, criem grupo de estudo, vamos nos aprofundar sobre o Catecismo da Igreja Católica. Procurem, né, compartilhar esse vídeo e outros programas que a gente vamos estar passando para vocês. Então, eu queria colocar aqui o próprio texto na íntegra do Papa João Paulo II. Né? Então, ele coloca aqui: o concílio não cessou de inspirar a vida da Igreja. Em 1985, pude afirmar, para mim, que tive a graça especial de nele participar e colaborar no seu desenvolvimento, o Vaticano II foi sempre, e é de modo particular nestes anos do meu pontificado, o constante ponto de referência de toda a minha ação pastoral, no consciente empenho de traduzir as suas diretrizes em aplicação concreta e fiel a nível de cada igreja e da igreja inteira. Depois a gente vai entender de cada igreja e da igreja inteira. Né? Então, como que foi? Né? Como que produziu frutos o Vaticano II para João Paulo II? E como foi importante, como foi realmente importante, porque ele coloca como referencial dele, do seu pontificado. Né? Ele participou do Concílio Vaticano II, e o Papa Emérito Bento XVI também participou e teve grande influência no papado dele também, e toda a sua fé após esse concílio. Né? Esse concílio que foi renovador para a igreja, para alguns padres e bispos nem tanto esperavam mais, mas a gente precisa confiar na ação do Espírito Santo, e é assim que ele quis. Né? Então, por conta disso, em 1985, o Papa João Paulo II convocou um sínodo dos bispos, porque também já em 1985 estavam acontecendo muitas coisas que não eram muito boas na Igreja Católica. Então apareceu a teologia da libertação, né? Um outro catecismo holandês com erros. Então o Papa João Paulo II convocou o sínodo para reavivar o Concílio Vaticano II e combater as ideologias e catecismos paralelos. Esse foi o objetivo principal. E qual o resultado, qual foi o fruto desse sínodo? Os bispos solicitaram ao Papa a redação de um catecismo, ou de um compêndio de toda a doutrina católica acerca da fé e de costumes. Né? Precisava. O último foi lá há 427 anos atrás, e precisava de uma nova roupagem, de atender às novas necessidades numa linguagem atual, às novas demandas. Né?
Então, a gente consegue ter como o cristão católico precisa se compor, se impor, e como vivenciar, como crer, como celebrar, como orar a nossa fé. Então, o resultado desse sínodo, em 1985, foi esse: a redação de um único catecismo da Igreja Católica atualizado. Só falando que foi feito esse catecismo não destituindo o anterior catecismo romano, lá de 427 anos atrás, mas sim só mudando a linguagem. Inclusive, a estrutura permaneceu a mesma, né, que a gente vai ver a estrutura daqui a pouco. Então, em 1986, o Papa João Paulo II ele fez o seguinte: confiou a uma comissão de 12 cardeais e bispos, presidida pelo senhor cardeal José Ratzinger, que hoje é o Papa Emérito Bento XVI, o encargo de preparar um projeto para o catecismo requerido pelos próprios padres no sínodo. Uma comissão de redação também foi composta por 7 bispos diocesanos, peritos em teologia e em catequese, coadjuvou a comissão do seu trabalho. Então, nós tivemos 12 especialistas em moral, em sacramentos, em sagradas escrituras, em todos os ramos, em todas as ramificações da teologia e da doutrina católica. Grandes especialistas, renomados, estudados, realmente capacitados, tanto em conhecimento como em ação pastoral e fidedigna à ação do Espírito Santo, à ação da Igreja. E essa comissão também de 7 bispos que auxiliaram nessa redação, revisando para não incorrer a erros, sempre buscando, né, a oração, sempre buscando a ação do Espírito Santo. Então foram trabalhos intensos, meus amigos, intensos. E esse trabalho ele foi colocado, foi promulgado, foi instituído pelo Papa João Paulo II, né, em 1992. Então, esse catecismo da Igreja Católica foi 6 anos que demorou. 6 anos para ser constituído, não a redação final ainda, mas o texto base. 6 anos nessa comissão, esses 12 mais 7. Né? Então, ele está lá, tirei direto da Constituição Apostólica Fide e Depósito, ou Depósito da Fé, o Sagrado Patrimônio da Fé. Né? Foi o instrumento do Papa, a Constituição Apostólica, que introduziu o Catecismo da Igreja Católica, que instituiu o Catecismo da Igreja Católica. Não a sua redação final, que a gente vai ver quando foi, mas, sobretudo, nessa introdução. Então, ele colocou aqui: o Catecismo da Igreja Católica é fruto de uma vastíssima colaboração. Foi elaborado em 6 anos de imenso trabalho, conduzido num espírito de atenta abertura e com apaixonado ardor. João Paulo II ele fez de tudo para que, com esses bispos, os 12 mais os 7, pudesse fazer de forma muito amorosa, muito ardorosa, de forma de orar e trabalhar como São Bento colocava, colocando toda a tradição em uma entrega intensa desses bispos. Quando ele fez a Constituição Apostólica, ele enviou para todos os bispos do mundo inteiro essa redação base. Todos os bispos puderam retornar com opiniões, com sugestões, com críticas positivas ou negativas, e todos os bispos do mundo inteiro. Então, o Catecismo da Igreja Católica nós conhecemos hoje teve a participação de toda a Igreja Católica, de todos os bispos, de todos os cardeais e do Papa. Então, quando utilizamos o Catecismo da Igreja Católica, não incorremos a erro. É um ambiente seguro de informação, autêntico e de grande referência. E esse texto, como eu falei, ele não estava finalizado em 92,
mas ele foi finalizado em 97, justamente quando teve aquele encontro, não sei se vocês lembram, da família aqui no Brasil. O encontro da família aqui no Brasil, o Papa João Paulo II veio. E foi nesse dia, nesse ano, melhor dizendo, que ele instituiu e promulgou a redação definitiva do atual catecismo em 97, através da Carta Apostólica Letamur Magnópolis. Letamo vem de Letícia mesmo, alegre, e Magnópolis, magnínimo, grande, né? Enorme. Então, grandemente, alegramos-nos grandemente. Então, o Papa João Paulo II ele ficou muito feliz ao entregar esse trabalho. Foi o maior projeto do pontificado dele, foi o Catecismo da Igreja Católica, com certeza. Né? E o bispo, né? O arcebispo no qual, quando eu trabalhei na arquidiocese, eu tive muito contato, Dom Carlos Etienne de Navarro, Dom Carlos Alberto Etienne de Navarro, ele falava o seguinte: Fabiano, aquele que conhece muito o catecismo da Igreja Católica, conhece muito de teologia. Busquemos e sempre buscamos essa fonte. E aqui eu botei mais um texto também na íntegra, né, dele, do Papa João Paulo II, que ele fala assim: peço, portanto, aos pastores da igreja e aos fiéis que acolham este catecismo em espírito de comunhão e que a usem assiduamente ao cumprir a sua missão de anunciar a fé, de apelar para a vida evangélica. Este catecismo lhes é dado a fim de que sirva como texto de referência seguro e autêntico para o ensino da doutrina católica e, de modo muito particular, para a elaboração dos catecismos locais. É também oferecido a todos os fiéis que desejam aprofundar o conhecimento através de riquezas inexauríveis da salvação. Então, meus amigos, referência, como eu falei antes, viu? Seguro e autêntico. Nós não incorremos a erro como recorremos ao catecismo. Nós somos realmente unificados numa única informação, porque é autêntica. Desde os apóstolos até agora, que seguiram a Cristo, então há essa uniformidade das informações até hoje. E riquezas inexauríveis da salvação, ou seja, inesgotáveis. Não podemos nos salvar sem beber dessa riqueza. E nesse texto ele coloca como referência João capítulo 8, versículo 32, todos conhecem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não há libertação sem conhecimento, sem a verdade. Conhecer a verdade. E a verdade, ela só pode ser realmente eficaz na nossa vida como se ela nos libertar, se ela realmente fizer frutos dentro da gente. Porque conhecimento todos podem buscar, né? Existem ateus que têm muito mais conhecimento da doutrina católica do que muitos e muitos católicos, né? Tem um especial aí que muitos católicos até seguem, que é ateu, conhece profundamente a doutrina católica, mas essa doutrina, esse conhecimento, as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério não foi suficiente para o libertar. É preciso a ação do Espírito Santo, nos deixarmos levar por tudo isso. A Sagrada Escritura, repito, a tradição e o Sagrado Magistério vem pela moção do Espírito Santo. Então precisamos sempre nos estar conectados com o Espírito Santo, nos abrirmos ao Espírito Santo, para esse fogo abrasador possa nos levar com esse conhecimento juntamente, através dessas riquezas inexauríveis da salvação. Então, meus amigos, propriamente dito, o Catecismo da Igreja Católica ele tem 4 estruturas, né? Então, a estrutura dele, ele tem uma estrutura com 4 itens. Então, o primeiro e maior é o credo. Só o credo, meus amigos, leva mais de 1000 parágrafos. São mais de 1000 parágrafos
descrevendo o credo. O mesmo credo que a gente professa na profissão de fé lá na missa, que a gente às vezes até reza rapidinho, ou até um pouco distraído, o Catecismo da Igreja Católica, ele desmembra cada palavra do credo. São 1000 palavras, quase a metade de todo o Catecismo da Igreja Católica é o credo. Então ele pega lá, eu creio, o que significa creio? Aí ele vai, comunhão dos santos, o que é comunhão dos santos? Muitos católicos não sabem o que é comunhão dos santos. Importantíssimo para nós. Né? Então a segunda parte, o credo, credo é chamado também de lex credente, aquilo que crê, né? A lei, como eu devo crer, como eu procedo a minha fé, como eu consigo ter esse conhecimento da minha fé. A segunda parte é liturgia sacramental, os sacramentos, os 7 sacramentos. Né? Então, é o meu lex celebrandi, ou seja, como eu celebro aquilo que eu creio. Então, temos, e aí a gente vai discorrer cada sacramento. Depois nós temos o terceiro ponto, do catecismo, os mandamentos da lei de Deus, que é o meu lex vivendi, como eu vivo. Nos levamos à moral, como eu devo viver, como eu devo estar vivendo essa minha fé através dos sacramentos. Né? E depois, por último, o Pai Nosso, que é meu lex orandi. Como eu devo orar, como eu devo rezar. Os mandamentos, os sacramentos e o credo. O Pai Nosso, segundo São Agostinho, toda oração, não preciso de oração, tudo está dentro do Pai Nosso. Basta eu vivenciá-lo e desmembrá-lo. Né? Então, a cada item desse, o Catecismo da Igreja Católica desmembra, ele abre, e a gente tem um conhecimento muito mais amplo, muito mais intenso. Né? E a importância do Catecismo da Igreja Católica, né? Então a gente tem aqui a transmissão da revelação, ela é feita através da Sagrada Escritura, né? Então, como eu falei lá no início, e estou sempre repetindo aqui, eu coloquei aqui um pouquinho só para a gente ver, a Sagrada Escritura, que é a palavra de Deus redigida sob moção do Espírito Santo. Nós temos a tradição, aquela que transmite integralmente e de forma inalterada aos seus sucessores, conservando assim de forma contínua até a consumação dos tempos atuais ou consumação dos finais tempos. E o Santo Magistério, que interpreta de forma autêntica a palavra de Deus, não acima da palavra de Deus, mas a serviço dela. O magistério não está acima da palavra de Deus, está a serviço da palavra de Deus. É importante entender isso. E a tradição, ela nos faz isso também. Ela está em conjunto com a Sagrada Escritura. Não há como falar de Sagrada Escritura sem tradição e a tradição sem a Sagrada Escritura. Elas estão intimamente ligadas. Né? Então, é importantíssimo essa interlocução. Né? Então, a gente está indo para uma parte final já, né? Depois a gente vai estar entrando, né, em outros programas diretamente no Catecismo da Igreja Católica. Tá? Então a gente tem outros instrumentos, né, do Catecismo da Igreja Católica. Nós temos alguns meios disponibilizados, nós temos o Catecismo da Igreja Católica propriamente dito. O Catecismo da Igreja Católica, meus amigos, ele tem 2.865 parágrafos. Mais de 900 páginas de conteúdo autêntico, seguro e de grande referência para nós. Né? Tem o índice analítico, tem o índice de citações. E aí uma pessoa falou assim, Fabiano, mas por que você usa tanto
o catecismo, eu uso também a Bíblia muitas vezes, mas o catecismo da Igreja Católica, ele cita a Bíblia mais de 3.000 vezes. São mais de 3.000 citações, e essas citações estão lá no catecismo, no índice de citações. Né? Tem toda a parte doutrinária da Igreja, tem toda a sequência, os papas que passaram pela Igreja Católica. Meus irmãos, é uma riqueza tão grande. Né? Depois a gente tem o Catecismo da Igreja Católica, o Compêndio do Catecismo. O Compêndio do Catecismo, ele é composto por 500 perguntas direcionadas ao Catecismo da Igreja Católica. Né? Então, vem respondendo algumas, são indagações, algumas respostas, porque a gente às vezes é difícil de formular pergunta, e ele já te leva a pensar e fazer esse conhecimento já propriamente dito, com essas 500 perguntas. Né? E tem o CAT, que é uma linguagem mais nova, uma linguagem para jovens, né? Também a partir de questionamentos. Então, assim, são instrumentos disponibilizados, né, para nos aprofundar, meus amigos, cada vez mais na nossa fé. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse programa, espero que vocês acompanhem os outros programas, compartilhem bastante, compartilhem, coloquem dúvidas aqui, né, nos comentários, para a gente poder juntos caminharmos. Isso não é um programa de uma paróquia, ou de uma ação, ou de uma pastoral, é para a Igreja Católica. Quem quiser, eu posso estar disponibilizando o material, a cada programa eu posso estar disponibilizando o material, quem requisitar eu posso estar podendo estar disponibilizando, não é uma obra fechada, é uma obra colocada para todos. Então, eu queria concluir com o que também está no Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: possa a luz da verdadeira fé libertar a humanidade digna deste nome, a da vida em Jesus Cristo sob a guia do Espírito Santo, na terra e no reino dos céus, na plenitude da bem-aventurança da visão de Deus face a face. Meus irmãos, espero que todos tenham gostado. Busquem mais conhecer. Busquemos cada vez mais conhecer a nossa doutrina, a nossa fé, para mergulharmos de forma intensa, de forma inteira. Não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nós não podemos nos dar o luxo de ter opinião própria em relação à doutrina, em relação a Cristo. Deixemos conduzir pela igreja. Né? Nós não somos nada. A igreja já está conduzindo-nos há mais de 2.000 anos. Desde os apóstolos, criado por Cristo, até nesse momento. E até os confins do mundo. Que possamos um dia, através da Sagrada Escritura, da tradição, do magistério, e dentro da tradição, conhecermos profundamente a Deus. Não está escrito em lugar nenhum, não está escrito na Bíblia, meus irmãos, que os sacramentos são 7. Não está escrito na Bíblia o credo. Nós cremos naquilo, cremos do que está lá. E tudo que está lá está na Bíblia, mas não nessa forma didática, de conhecimento, de algo mais profundo. Nos deixamos levar pelo conhecimento, para que possamos, através dele, através dessa verdade, não a minha verdade ou a sua, mas a verdadeira verdade, Jesus é o caminho, a verdade e vida, possamos juntos, abraçados, entrarmos juntos e contemplar Jesus face a face um dia. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom, irmãos? Espero que vocês tenham realmente participado. Eu gostei muito de fazer esse momento de estudo. Que Deus abençoe vocês cada vez mais. Salve Maria, fique com Deus.